Vocês são bem conhecidos na internet, né, velho? Uhum. E aqui na cidade a gente é conhecido também. Então vai ser tudo legal. Vai ser, mano, vambora. Bacaninha. Foi legal lá no Universos lá? Foi legal? Salve, salve, rapaziada. Estamos começando aqui mais um Conexão Debate, diretamente dos estúdios aqui do Garagem. São 22 horas e 51 minutos. Pedimos desculpas 21, aí. Né? 21 horas e 51 minutos. Essa técnica ao vivo e queria falar que eu acho um absurdo um programa sem intro pra nós. É verdade, entendeu? Marcelo. Pô, você deixou a desejar. Por que esse preconceito? Mas deixa eu falar. Ele foi! Agora vai. Sem vinheta eu não participo. Agora com a vinhetinha oficial. São 21 horas e 52 minutos. Estamos começando mais um Conexão Debate para vocês. Ficaremos juntos aí até umas 22 e pouco, 23, mas vamos lá. Bom, aqui você tem espaço aberto para mandar suas perguntas e questionamentos, sugestões de pauta, através da live ou através do WhatsApp que está na tela aí, que é o 981911000. Lembrando que hoje é o dia do imigrante japonês, vamos ter Aí sim. E o dia do químico, né? Vamos mandar um abraço aí para os. Pois é, aí tá vendo? Então caiu no dia certo. Bom, vamos lá, pessoal. Faz bomba pra ele mesmo. O programa de hoje tem o oferecimento da Casa dos Puxadores, da Clínica Medicina Esportiva do Dr. Lucas Jankauskas, MyPet Home Care, Gelson da Palmares, Atrius Logística, Frontavento, KM Massas Artesanais, Banca Carícia, Canova Despachos Policiais, Marcelos Suplementos, Restaurante Santa Elza, DM Estética Veicular, Estúdio Motel, Nivaldo Filme e Gráfica Ases. Bom, sorteios de hoje, galera, nós vamos sortear aí um balanceamento de rodas lá do Gelson da Palmares, 1 quilo de nhoque recheado da KM Massas e 2 pizzas do Santa Elza. Não, já foi. O estúdiozinho já foi. Meu, já foi. Boa, tem bastante. Aqui é daquele jeito, mano. Bom, vamos apresentar a bancada. Marcelo Prado, boa noite, Marcelo Prado. Olha, quem tava lá assistindo o Papo Reto, lá no Marcelo Coelho, eu tava lá, vinha milhão, cara. Inclusive as multas vão pra você, viu, Fábio? Que eu passei 50 sinal vermelho. Marcelo Coelho. Porque a rapaziada tava falando, Marcelo, tu não vai dar live, cadê a live do MBL? A gente quer ouvir, a gente quer assistir, tá aí os caras aí, ó. Mão aí, ó. Vamos apresentar a galera aí com vocês, rapaziada. Estamos recebendo aqui nos estúdios Arthur Duval e Kim Kataguiri, é isso? Kim? Isso. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite aí, diretamente da praia aqui, ó. Camiseta preta e polo na praia. É foda, né? Quando a gente vem pra praia, a gente vem trabalhar. Quando vocês são de São Paulo? Sim. Eu sou do interior, mas hoje eu moro em São Paulo.
Interior, por isso que eu falo porta, porteira. Quando vocês vê Santos, assim, vocês vêm pra Santos direto? Cara, eu vinha muito quando eu era criança, eu vinha bastante, só que é o seguinte, cara, eu sou praticante de motocross e até 2013, uma das melhores pistas que tinha pra se andar era aqui na Praia Grande, era maravilhosa pista, até que roubaram a fiação. Roubaram a fiação, que era uma das únicas pistas de motocross noturnas. Então eu vinha muito pra Praia Grande e a gente acabava passando em Santos, tinha amigo aqui e tudo. Você falou de uma... Sabe que é um perito em motocu? O Bezzi. O Bezzi. E ele falou que agora, ano que vem, ele se aposenta, que é o subprefeito dos morros aqui da cidade. E tinha, se tu não sabe, tinha uma pista no morro também. Da Tinha Nova na Praia Cinta. Grande Na Nova e da Cinta. Nova Cinta, que era campeã. E acabaram, porque não, agora hoje em dia tá tudo politicamente correto. Porque Aquela não árvore pode. não pode cortar aquela árvore, porque aquela árvore não sei o que vai atrapalhar, não sei, tem 50 anos e, pô, bom, enfim. Bom, o negócio é o saber disso seguinte, aí. vamos falar da Copa, né? O que vocês acharam aí da estreia da seleção e principalmente do desinteresse geral, né, em relação Bom, eu à acho que o seleção, Brasil, né, velho? ele empatou porque ele não ganhou. É o nem fim da perdeu, pátria né? da chuteira? Como dizia a grande filósofa grega Dilma Rousseff, né? Ninguém nem vai ganhar, nem vai perder. Filósofa grega. Nem perder, nem vai ganhar, vai todo mundo perder. Não, mas é verdade, o que tá acontecendo é histórico, ninguém fala dos escalados Não da tem rua seleção. pintada, né, Não, velho? tem muito poucos. A gente perdeu aqui, né, da Afonso Pena pra cá, a gente perdeu aquele espírito que a gente tinha. Eu falei com a Nath esses dias, eu fui lá no Sacolão, na bacia, ali na bacia do Macuco, ali ainda se preserva, tem muita rua pintada, coisa que já está se perdendo, que aqui se fazia muito. Mas Vamos dizer, a nas intensidade áreas, é vamos muito dizer, menor, né? nobres e Eu tal, acho que, olha, mas é mais lá pra, não vou dizer periferia, porque ele também tem um monte, já viu, Lógico. sabe? Mas ali ainda rola lá, ainda Cara, tem muita realmente, rua as pessoas pintada. não... Elas Mas não- o espírito não tem mais, né? Não, elas estão interessadas mais pelos 11 ministros do Supremo do que pelos 11 jogadores da seleção. O que eu acho que não é necessariamente uma coisa ruim, né? É um pouco triste que a gente tenha perdido assim esse espírito. Até o Natal, menos gente colocando enfeite, tudo por causa da realidade política péssima do nosso país. Mas eu acho que é importante que as pessoas falem de política e que a gente consiga mudar isso. Tem um lance do distanciamento dos craques da seleção com os temas do país, não tem? Ah, sim, Esse não, descolamento? porque teve a seleção sempre foi um negócio de união nacional, né, de representação do país. Era um momento que a gente, era um momento de ser orgulhoso, né? Era um momento que, o JK tava fazendo lá os 50 anos em 5, tava construindo Brasília, a gente tava sendo campeão do mundo e isso foi sendo levado em frente, foi se repetindo esse espírito, foi se repetindo várias vezes e o jogador de futebol sempre foi visto como o cara que é da galera, um representante da população e etc. E agora você vê muito comentário nas redes sociais, a galera falando, mas não tem nada a ver esse cara que tá chegando de terno lá pra jogar, lá de jatinho, com a minha realidade, com o que eu vivo. Então tem um pouco desse descolamento também. Ô Kim, você chegou a ver o jato da Alemanha e o jato do Brasil? A Alemanha, os caras foram de passagem de econômica comercial, lá, econômica. comercial, e o brasileiro com florzinha, com jarros e tal. Mas eu acho que... É pro vocês acham- time render mais. então, vocês acham que tem esse lance de mas o Brasil tá uma merda. Aqui pode falar palavrão, assim, por exemplo, merda, caralho e porra pode, porque na Rede Globo, na novela das 8, já é mato lá. Eu tive vendo, acompanhando a novela, desculpa, gente, porque merda, caralho e porra da novela das 8 lá, das 9, é mato. Então, o pessoal fala assim, vocês tudo se ligando em copo, porque tem uns chato de Facebook. Vocês já tiveram problema em Facebook, eu sei. Eu era Bloqueio. o chato do Facebook. O Arthur é um cara insuportável. Eu também sou. Eu era o reclamão da minha cidade. Eu ainda sou. Com certeza eu era o chato do Facebook, ficava lá enchendo o saco para as pessoas não se preocuparem com o qual, se preocupar com o Não vale tudo professor. torcer, bicho. Vamos Não, então, separar mas essa aí que tá. hora, Mas na pô. hora que o Brasil tava cagando pra política, tanto que a Dilma ganhou 2 vezes, 2010 e 2014. Inclusive, em 2014, vou revelar aqui pra vocês, eu torci contra a seleção, porque eu pensei, se a seleção perder, o pessoal não vai reeleger a Dilma. Então, quando a seleção perdeu, a Dilma ganhou e foi assim. Mas hoje não precisa mais. Hoje pode torcer, porque todo mundo tá aí falando mais sobre política, então o chato do Facebook agora foi pro YouTube fazer vídeo. Vamos falar de pré-candidatura. O povo está meio que clamando essa vontade de renovação e tal. O que motivou vocês a colocarem o nome à disposição? Véio? Porque o Kim você é pré-candidato a deputado federal e o Arthur é estadual, né? O que motivou vocês? Foi essa parada da renovação? Acho que não só, né? Isso é só um elemento, mas não dá pra pensar só também em renovação por renovação. Às vezes a gente ouve, a gente confia em vocês porque vocês são jovens, a gente confia em vocês porque vocês estão entrando agora, não sei o que lá. E assim, ser jovem não é uma virtude. Todo mundo já foi jovem, assim, não tem mérito nenhum em você ser jovem. Você não precisa fazer nada pra ser jovem. Você só nasce, cresce e se torna jovem. E pelo contrário, né? Sou discípulo de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues dizia, né? Se tem um recado que eu tenho pra dar pros jovens, envelheçam.
né? Eu não acho que tenha virtude na juventude em si. Não acho que tem que renovar por renovar. Tem que renovar ideia. Isso é uma live. Pode ir velho. lá o cara com 60, 70, 80 anos de idade. Se ele tem um ideal liberal, se ele tem um ideal conservador, não interessa. Não é porque ele é velho que ele não pode defender ideias Mas diferentes. ficha limpa etc. vocês são. Ah, sim. Porque certeza. não, porque tem essa parada, né? Pô, o É que pessoal assim, clama por a isso, parada né? da honestidade também é o seguinte, as pessoas infelizmente acham que o problema do Brasil é só corrupção. Então, basta o cara ser honesto, mas tudo bem, ele é honesto. Não, Viu ser aí? honesto é só o primeiro degrau pra você ser alguma coisa boa na sua vida, inclusive político. Então, você tem que ser honesto, ok, mas você tem que ser mais coisas além de honesto, né? Não adianta o cara falar, mas eu sou honesto. Tá, legal que você é honesto. E que mais que você é, né? Honesto por honesto, tem até o Jean Willis ali que não roubou nada. E ele é um péssimo parlamentar. Então, assim, o cara tem que ser honesto e tem que ser outras coisas também. Bom, vamos falar um pouco do MBL, como é que começou? A gente quer saber aí quem que vocês vão apoiar para a presidência. O MBL é do centro, é de direita, é de esquerda, é para frente. Como é que vocês encaram também o STF? Como é que começou? Como é que começou o MBL, velho? MBL começou quando um monte de moleque percebeu que palestra sobre economia e política liberal é muito chato. A gente falou, caralho, a gente precisa pensar numa linguagem para fazer com que isso chegue de uma maneira mais simples para a população e que engaje. Porque ninguém vai ficar lá sentado 2 horas para ficar ouvindo sobre taxa de juros. Só a gente que é uns nerd maluco, mas a população em si não acha política chata, acha economia chata. Você investe em bitcoins? Cara, eu infelizmente nunca investi em bitcoins, cara, porque quando Eu falava que você tinha Quando- bilhões em bitcoins. Quando eu descobri o Bitcoin, cara, tava tipo R$10. Eu era milionário hoje se eu tivesse comprado Bitcoin naquela Eu época. comecei a fazer, a gente fez um Eu sou uma das viúvas do Bitcoin que não fica. Aí ele ficou putinho, também nem visto, mas agora não quero mais. Agora não Agora quero você tá mais. falando de 44 mil reais, não quero mais. Agora não. Mas é o quê, né? O Bitcoin não me quer também. E aí a gente fez a MBL justamente para trabalhar essa linguagem e a Mas começou comunicação. quando? Foi naquele Começou- período de impeachment ali, por ali? Não, Foi não, antes? não, errou! Foi 2014. Errou! Eu li a pauta, né, velho? Tá pegando fogo, bicho! Eu li a pauta, né, velho? 2014, novembro de 2014. 2012 tu não é nem nascido, né, velho? Não, 2012 você é louco. Os pais deles estavam lá no Japão ainda. Fazendo sushi. Surgiu, e aí, o que mais? E a gente é de direita você entenda instituições fortes, né, não é personalíssimo, não é tipo, vem um cara ali, ele faz o que ele quiser. Não, independentemente de quem seja presidente da república, o país funciona, né, o negócio caminha e o cara não pode cometer abusos por mais maluco que ele seja. E outro ponto é intervenção muito limitada na economia. Do né? Estado. Do Estado na economia. E como é que vocês estão encarando aí? Bom, a gente fala muito do STF, todo mundo anda falando muito do STF, né? Sim. Pô, Gilmar Mendes é o que se fala, puta, tá soltando bandido à torta e à direita. Qual que é a visão de vocês hoje do STF? Tem realmente uma galera que não presta realmente lá? Tem, na verdade é o seguinte, o STF, o problema do STF não são só as pessoas que estão lá, porque as pessoas mudam, e o problema do STF, infelizmente, é maior do que as pessoas que estão lá. O problema do STF ele é estrutural. O STF ele não deveria fazer parte ali do nosso judiciário, ele não deveria ser instância recursal. Não tinha nem ter a questão do político, do presidente indicar alguém. Tu acha que Isso. tinha que ser alguma coisa de que, carreira? Na verdade, não. Na verdade, sim, a indicação por si, ela não é uma coisa negativa, né? Para os próprios Estados Unidos também é assim com a Suprema Corte, enfim. A questão não é, o problema não é a indicação, o problema é o poder que essa estrutura tem, o poder que o STF tem. Então, por exemplo, se você tem muita grana... São os semideuses, é isso? Não, e não só, por exemplo, mais se ou você tem menos muita isso, né? grana, você consegue recorrer, você consegue contratar um advogado muito fera, não que ele seja tecnicamente bom, mas que ele conhece alguém e ele consegue levar teu caso para o STF. O que a gente tem no final das contas? Um STF que deveria julgar a matéria constitucional, Pô, teve o julgando... Sepúlveda agora, Não, foi exatamente, contratado. julgando campeonato de time, se foi pro time A ou pro time B. Aí você tem um monte de inquéritos importantes parados, porque tá com excesso de trabalho. Então, assim, realmente o problema do STF é a estrutura dele, não só as pessoas que o compõem, né? Porque vai de título de futebol até furto de sabonete. Isso não acontece em nenhuma democracia saudável. O Supremo é uma corte constitucional feita para julgar lei, não foi feita para julgar caso concreto, não foi feita para Pô, produzir soltaram prova. agora os caras que estavam envolvidos em tráfico internacional e há 7 meses os caras não tinham ainda aquela audiência não de custódia, mas o depoimento, né? Os caras estavam sim. presos, o Gilmar Mendes soltou, acho que foram 20... Não, Não, Celso de Mello, me Tem perdoa. uma estatística aí, cada 5 minutos o Supremo solta uma pessoa. Não, mentira, mas mas é um negócio a gente- bizarro, não mas- devia mas ter o todo esse Gilmar poder Mendes tem concentrado. chamado a atenção de uma maneira Sim. negativa, não tem? Sim, não, porque, aliás, especialmente lá
em São Caetano, se não me engano. O prefeito estava preso preventivamente e o Gilmar, acho Não, que o cara é do Mongaguá, o prefeito aqui da mandou Baixada, velho. habeas corpus. Então, O ladrão de merenda, o cara tá preso ainda. prefeito de tudo quanto é lugar tá recebendo habeas corpus, o Jacó Barata Filho tá recebendo habeas corpus. Eu acho assim, tem uma briga de poder, e eu acho que o Gilmar é meio que o rosto do Supremo nisso, entre o Supremo e as outras instâncias. Tem aquela turminha realmente do que é sempre. A gente sempre fica preocupado que o cara vai falar, é Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Lewandowski. É essa turminha. É a diferença que o Supremo é dividido em duas turmas, né? Primeira turma e segunda turma. E fala que e é verdade, quando você para ver as decisões, a turma lá de Marco Aurélio, a turma de Barroso, etc., esses ministros que costumam falar mais, aparecer mais para a imprensa, é a galera que mais solta. Né? O outro lado ali, Carmen Lúcia, Celso de Mello, os outros ministros aí são até conhecidos entre os advogados como a Câmara de Gás, né? Porque dificilmente soltam o cara, dificilmente concedem habeas corpus. Então, tem sim essa divisão das turmas. E, aliás, recente você falou aí do pessoal prestar ou não prestar no Supremo, você teve recentemente a briga entre o Barroso e o Gilmar, um acusando o outro, falar, mas se cai o negócio Mas o que tu achou dessa briga? Se cai... Foi fantoche? Foi alguma coisa ali armada ou foi realmente foi natural? Não, foi natural. Os dois são aquilo. Os dois realmente são aquilo. Não é nada armado. Os dois realmente são aquilo. E você vê que os dois trocaram acusações de se cai um negócio em determinado escritório de advocacia, de repente anda com você. O Gilmar pro Barroso. Aí o Barroso você, quando passa lá pro Sérgio Bermúdez, que é onde sua mulher trabalha, de repente a ação começa a andar. Eu não duvido que os dois estejam certos, não? Entendi. Bom, falando de prefeito, vocês fizeram... Só já te cortando, eu coloquei o fundo do... Canarinho Pistola, aí Canarinho sim. Pistola, politicamente incorreto chamar ele de pistola agora. O fundo da tua... Eu costumo colocar o fundo obrigado, da página, obrigado. tá? Valeu. Sempre o fundo da página do convidado. porque não pode chamar de canarinho pistola? Agora Não, não a mais. CBF falou que não pode porque é politicamente incorreto. Entendi. Porque pistola é mata... Vocês não viram? Pistola Juro, é mata de dá um fogo, Google aí, arma de juro fogo. pra você, a CBF falou pra Globo, Pistola não pode? não pode porque pistola é arma, né? E arma mata. Vocês são a favor? Agora, só você não querendo roubar a pergunta A do Fábio. favor, contra o desarmamento. Contra o desarmamento? Total. É ridículo esse estatuto de desarmamento, só desarma o cidadão de bem. O bandido continua armado. Agora, Vocês são a favor do posse de arma? Sim. Do posse de arma. só que assim, também precisa explicar o que significa isso, porque às vezes a mas de galera uma pensa... maneira A gente prudente, fez uma né? live Às vezes quando você fala Pra todo você é a mundo, né? favor, Não é ir você na é contra o estatuto padaria de e desarmamento, sair Foi com o que eu fuzil. falei, o pessoal meio... Eu acho que o Brasil não tem educação suficiente nós pra tivemos sair comprando arma que nem compra na América, né, velho? Fábio, a gente teve um programa sobre isso e eu vi, e eu falei e tomei várias cacetadas que o pessoal que é mais de esquerda, eles são a favor do cidadão de bem não usar a posse de arma. E aí foi lá o coronel Cubas, da PM, ele falou, Coronel Cubas. E ele falou assim, o pessoal, ele chegou com várias, porque não é assim, me dá um litro de leite, o pessoal, olha, mas no trânsito, briga de vizinho, não é comprar um litro de leite, dá um 38 aí, não é assim. Sim. Não é a Bangu, é né, um velho? sistema, tem que passar por um processo de psicólogo, Isso. tem que ter, não pode ter o nome sujo, eu não sabia pode ter antecedentes disso, criminais. antecedente criminal, tem uma série Tem que de coisas. saber atirar, tem que passar por um curso. Tem que passar por um O curso. que a gente defende é o seguinte, só Exatamente. que tem esses exatamente. três Não é critérios assim, que dá a um gente... litro de leite e dá uma. Não é que nem o 38. Texas, assim, você vai na mercearia, dá, isso. você quer o troco em bala, então toma, pá! Não é assim. Basicamente, você tem hoje 4 critérios, né? E esses 3 que a gente falou, de psicológico, criminal e você saber atirar, e mais um que é você justificar a necessidade de você ter a arma, ou pra Polícia Federal ou pro Exército. Nisso entra a politicagem, nisso só consegue o deputado, nisso só consegue o amigo do deputado, porque ele tem um contato lá dentro, ele consegue... Não, no final das contas, só libera ou se você é muito sortudo, ou se você tem algum contato lá dentro. Ou se você se empenha muito, você vai lá atrás, fala pro cara da repartição pública. Consegue, Kim, consegue. Não, mas é diferente. Mas é tem diferente. várias restrições, é difícil, viu, Não, é Marcelo? difícil e outra, eu vou te falar. É difícil o problema pra é... caralho, viu, velho? Não, imagina, cara, é mais Ó, de um ano. esse Eu cara que imagino. for falar que ele tirou. Ele tirou CR. É Eu vou te- mais de um ano, E é eu vou mais te de falar um mais. O ano. problema é o mais de um seguinte: o problema é o seguinte, não é só que a estrutura tá errada porque ela é injusta. Ela é operacionalmente ruim, né? O Exército não consegue dar conta do tanto de pedidos e depois que dá conta dos pedidos, ele não consegue nem... Por exemplo, no meu caso, o que aconteceu? Eu tirei meu CR e ele não chegava, não chegava. fazer os vídeos, é isso? não. Meu CR não chegava. E por que o CR não chegava? Ele estava pronto, só que o funcionário não achava naquele monte de CRs prontos. Então, assim, é tudo errado, a estrutura é completamente errada. O exército usa papel ainda? Oi?
Em vez de computador? Sim, pois Não, usa papel. E detalhe, você lembra esses dias que acabou com o papel moeda? Teve uma crise do papel moeda. Bom, voltou o papel moeda. Bom, faz primeiro dinheiro, depois faz passaporte. A última coisa que eles foram fazer foi CR. Atrasou de todo mundo, inclusive o meu. Então, assim, é um absurdo completo isso, né? Mas fora isso, o próprio Estatuto do Desarmamento, e aí eu não digo nem tecnicamente de você ter arma, mas assim, tecnicamente do que tipo de arma que ele abomina, o que você pode ou não pode. Cara, é muito ridículo, é tecnicamente errado. Entendeu? A mesma coisa que eu peguei e falei assim, ó, você pode ter um carro 1.0 turbo de 200 cavalos, mas você não pode ter um carro 1.5 de 100, só porque ele é 1.5. É tipo isso, só que no mundo das armas. É ridículo, é uma aberração. O negócio é o seguinte, a gente tá falando muito de prefeitura, vocês são de São Paulo, né, velho? Bom, quem é do interior, o Arthur... Mas agora é de São... todo mundo mas morando tá em tudo São Paulo. Bom, eu queria dar uma cutucada na questão do Dória. O Dória participou de um evento de vocês de debate? Sim, um Congresso Nacional nosso. E aí, pô, velho, eu queria falar dessa questão. O Dória, quando assumiu a prefeitura, disse que não ia, disse que ia cumprir os 4 anos, etc e tal, que era um outsider, que era o nome da política Gestor. nova. Isso, a vitória. Acelera. E aí veio com essa conversa mole que, pô, não, e ele caiu no mesmo erro, incorreu no mesmo erro daquela conversa mole do José Serra, de, pô, né, sabe, na primeira, voltou. Então, assim, é um cara que de nova política não tem absolutamente nada. É assim que vocês encaram? Foi uma decepção ou realmente o cara tem um diferencial? O que vocês acham do Dória? Bom, vamos lá. O Dória, ele foi uma decepção para nós apoiamos ele. Isso que eu imaginei. Foi uma decepção. Sim, ele tinha ali os ideais liberais, a gente apoiou ele era o favorito, inclusive no cenário para a prefeitura só tinha tragédia, né? Sim, claro. E aí, bom, apoiamos ele com gosto, né? Beleza, ele entrou bem, começou, nossa, a fazer várias coisas, ótimo, excelente, né? Com um dinheiro de iniciativa privada, sem usar dinheiro público. Aí ele começou a errar, uma coisa atrás da outra, cobrou o streaming, o serviço de... falou que ia cobrar imposto sobre o serviço de streaming, que é Netflix, etc. Depois ele pegou, e aí foi o auge da decepção, quando ele foi querer regular o Uber em São Paulo, e foi abraçado por sindicalistas. Aí a gente falou, não, pelo amor de Deus, aí cagou tudo. No final das contas, acho que ele se tocou, ele falou, nossa, cara, tô completamente errado aqui, tô perdendo a mão. E aí ele começou a ouvir mais, inclusive o movimento aqui, e começou a dar uma endireitada. Então, por exemplo, hoje pro governo, né, eu não sei quem são os candidatos, os pré-candidatos, mas provavelmente a gente vai ter ele de menos pior, né? É votar no Dória para votar... Você vai votar em quem? No SCAF, que é o corporativista O que vocês acham do Márcio França? Né? Márcio Cubas, quer dizer, o socialista Márcio Cuba. Esse cara aí, pelo amor de Deus, esse cara aí é a mesma coisa que votar no PT, no PSTU, é a mesma coisa. Esse cara aí, esquerdão, ideologias de esquerda, de aumentar o Estado, enfim, é péssimo. É tudo que a gente não quer. É bom lembrar também a desordem também na época do palanque que o Lula fez antes de ser preso, né? Que não teve ordem nenhuma do governador para impedir aquilo de nenhuma maneira. Pô, aquilo foi demais. Aquilo aí né? foi uma palhaçada. Isso foi o fim do mundo. Aquilo aí foi um circo, né? Subiram em cima do caixão da mulher e usaram de palanque, né? Então, é um negócio trágico até do cara usar a morte de uma pessoa como uma moeda política, como um negócio para ele ganhar voto, para ele capitalizar um eventual apoio dele. Mas, enfim... você não precisa ir muito longe, você não precisa nem em questão ideológica na questão do Márcio. Ele foi prefeito já, e basta ver a prefeitura que ele deixou. Né? Não deixou uma prefeitura superavitária, não deixou uma prefeitura que está entre os melhores índices de educação, de saúde do Estado, muito pelo contrário. Né? Ele deixou uma prefeitura quebrada, tanto em termos de serviço público, como em termos de caixa. Então, um cara desse não pode administrar o Estado de São Paulo, que é o mais rico de todos. São Paulo tem muita obra atrasada, não? Muita. O PSDB, inclusive... Isso é no Brasil, é no geral, né? É no Brasil, mas São Paulo é mais absurdo porque tem dinheiro para fazer. Diferente da maioria dos outros estados da federação, São Paulo tem dinheiro para fazer, dá para fazer. Agora, tem um negócio... Aliás, até é cômico, né? O Alckmin foi inaugurar um monte de obra que não terminou antes de só para dizer que ele inaugurou, que enquanto ele ainda era governador, falar, gente, eu que fiz isso aqui, viu? Tá, vai ficar pronto daqui a 4 anos, mas fui eu que fiz. E o PSDB bateu o Guinness Book, né? De quilômetros de metrô por ano, né? Ó, tem uma pergunta aqui que, puta, os caras mandaram acho que mais 50 perguntas com o mesmo tema. Aqui em Santos tem uma obra atrasada que é famosíssima, né? Que é a piscina... Não, já vamos chegar lá. A piscina do Rebouças. A piscina do Rebouças. Aqui é o seguinte. É um centro de esportes, chama-se Rebouças. Tem uma piscina ali que está atrasada, parada desde 2013. E o pessoal ainda brincou, falou, pô, JK construiu Brasília em 1000 dias, né? Por que no mesmo período não dá para fazer uma piscina? Então, assim, mas essa questão de obras atrasadas, tu acha que isso é em função
da burocratização da legislação ou é ineficiência mesmo dos gestores, velho? Acho que é ambos, né? Ao mesmo tempo que é muito burocrática a lei Que é muito burocrática. a lei de licitação, que foi feita assim para impedir que acontecesse corrupção, mas assim, só facilitou, tornou burocrático e facilitou o uso de corrupção, porque para você conseguir uma vantagem ali, para você conseguir licitação mais fácil com o governo, você vai lá e suborna o fiscal. Mas nós temos um suborna o antídoto, político, hein? Tem antídoto. Suborna não sei quem. E tem a parte do gestor também, porque, querendo ou não, apesar da burocracia, dá para fazer. A gente vê que já existem, aliás, há 20 anos atrás, pô, o Maluf fez o túnel Ayrton Senna, pode ser o maior corrupto do mundo, mas não tem como você dizer que com a máquina pública, com a burocracia que existe hoje, é impossível você executar e terminar a obra. É que na época não tinha tanta burocracia, não tinha ainda a lei de Não tinha a 9666, que é de lei de licitação. Mas é o seguinte também, a gente tem um antídoto para obras, né? Existe um negócio chamado performance bond, a gente até chama ele de seguro anticorrupção, que é basicamente o seguinte: toda vez que você vai contratar uma obra, você vai contratar junto com ela um seguro. Ou seja, você vai pôr um terceiro, um interesse privado ali. Uma que obras... PPP, uma parceria público-privada? Nem seria isso. Seria o seguinte, vamos supor, eu vou construir uma ponte. Então a ponte vai sair, sei lá, R$1 milhão a ponte. Certo? Você vai contratar uma seguradora, ela vai custar, sei lá, R$100 mil. Então a obra vai custar R$1.100.000. Essa seguradora está recebendo R$100 mil para garantir que a obra vai custar R$1 milhão, não vai custar 2, 3. Ela vai ser entregue no prazo e com a qualidade prometida. Se isso não ocorrer, quem vai pagar o prejuízo é a seguradora. A partir daí você tem alguém fiscalizando, porque pôs o dela na reta. Então, peraí, não, isso aqui tem que sair certo. Porque, exatamente, se sair errado, eu que vou pagar. Então, o performance bond é uma coisa que existe nos Estados Unidos, é maravilhoso, né? Faz com que as obras ali deixem de ser essa mamata estatal. Você vê, até hoje tem obra da Copa, da nossa Copa, que não foi concluída, custou mais que o dobro do que deveria custar e nem entregue foi. Tem um lance do escândalo do valor da construção dos estádios, né? Claro, tudo. Tem o trem-bala de Campinas pro Rio. Não, eu ia falar de São Paulo, Campinas pro Rio? Eu ia passar Campinas, São Paulo, Rio, né? É o seguinte, ó, eu tinha separado para vocês, mas infelizmente não deu para... eu separei um recorte de jornal da ligação seca entre Santos e Guarujá, porque o serviço que é prestado hoje é de balsa. E é um serviço é um lixo. É uma caro, porcaria. Demora, tem fila pra caramba. Vocês conhecem, né? Horrível. Sempre que eu vou, é um saco. Você vai de Ferrari lá, pra você entrar na balsa, tem que ficar fazendo várias manobras. Então, mas aí eu separei um recorte, porque em 1973, quando eu nasci, velho, 45 anos atrás, tinham... Pode ser qualquer coisa. Aqui é entrevista dinâmica. Tá falando de política, já tá perguntando a pizza que a gente vai pedir. A mussarela e calabresa. Não, e pra pronto. mim só vale a pena se algum animal teve que ser sacrificado. Eu também. Cara, pede do que você quiser. A gente confia no seu bom gosto. Calabresa eu confio em nenhum. Então, eu separei um recorte de jornal, velho. Pede do que você quiser, meu. Manda brasa. Primeiro recorte de jornal com esse papo de ligação seca de Santos e Guarujá foi de 1973, velho. Louco, velho. É verdade. É que eu mostro pra você. Mas assim, e até agora isso não sai do papel. E todo ano eleitoral, essa conversa mole volta à tona. Isso é o seguinte, isso aí, assim, eu sou leigo, mas eu acho que uma obra dessa estrutura, ela tem que ser feita, não é nem parceria entre prefeituras. Nós entrevistamos o Dauri, que é um promotor público do meio ambiente aqui de Santos. E assim, ele estava acompanhando isso muito de perto. Ele vai ser candidato também, acabou vindo aqui falar com a gente. Ele falou que os estudos de impacto ambiental não tem como tu fazer uma ligação seca. Tem que ser um túnel submerso. Mas dá para fazer ali na ponta da praia, que tem menos impactos ambientais. Vai custar 50 vezes o preço, meu. Mas o que acontece? O mundo inteiro em função dos ponte, impactos ambientais. O que eu quero dizer é o seguinte: toda vez essa conversa mole volta à tona em ano eleitoral. Cara, eu acho o seguinte, é igual... É tirar o eleitor, bicho. É tirar o eleitor. Também acho. Eu acho o seguinte, cara, tem que... É por isso que eu tô falando. O cara que hoje, com um negócio desse de performance bond, a partir do momento que você destina a verba pública para fazer a obra, então assim, quanto vai custar a obra? Vai custar X. Bom, destinamos a obra. Já era. Não tem volta. Tem que cumprir, senão a seguradora vai pagar. Esse é um dos... Agora sim, o que falta um pouco, né, é que os gestores cumpram suas promessas. Isso, a meu ver, eu sou leigo realmente nessa parte específica, mas eu acho que isso tem que ser uma obra estadual. Importante aqui, isso tem que ser estadual, isso não deve ser obra entre prefeituras, né? De duas então, prefeituras. Você poderia fazer uma parceria público-privada entre as duas prefeituras, que, mas Guarujá, que são, teoricamente, as beneficiárias para um projeto? Sim, deve fazer. Por que não? Eu acho que deve fazer, exatamente. Eu acho que, é o seguinte, talvez tenha entraves legais aí.
talvez, acho que a parte de infraestrutura é mais estadual do que municipal. Projeto executivo, talvez, mas a parte de implementação e construção, não vejo problema nenhum em fazer uma parceria público-privada, por exemplo, entendeu? Também acho, tem que fazer, tem que fazer. Bom, vamos falar da greve dos caminhoneiros. Bora. Em momento algum, ninguém falou nada em cortar na carne, né? Exatamente isso. Fala um Cara, pouco dessa vamos falar da questão, greve dos né? caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros foi ali um prato cheio pros oportunistas, né? Então o que aconteceu? Todo mundo ali, no momento em que... Porque assim, ó, todo mundo paga caro, como se todo mundo paga caro. Acontece que o problema é... Não, o problema, mas é verdade. O problema é o seguinte, todo mundo paga caro e ninguém falou onde vai cortar. Então vamos lá. Como eu sempre digo, se a gente paga metade de imposto e metade do preço da gasolina real, se a gente paga caro, a gente tem que cortar onde? A gente tem que cortar no imposto, velho. Então não adianta você vir falar, igual o Temer fez, essa cagada, falar, não, nós vamos vender a gasolina mais barato e nós vamos subsidiar. Você tá aumentando o imposto. É a mesma coisa que eu vou pegar a tua carteira, vou tirar 10 reais pra comprar um negócio de você. Meu, você tá louco, cara. Aí o que aconteceu? Um monte de gente oportunista, né, que quis lá, não, eu sou caminhoneiro desde que eu nasci, nunca, não sabe nem subir no caminhão, não sabe nem ligar aquilo lá, né? Acho que rolou isso. O que mais rolou foi isso. E aí, quando veio a medida populista, o cara quis pagar ali, né? Tá vendo como nós lutamos pela classe? Não, você não lutou pela classe. Você lutou pelo corporativismo, né? Aliás, você não lutou pelo Brasil, ao contrário. Você lutou por um corporativismo de uma classe só, né? Que se beneficiou às custas de todo mundo. Ou você acha que o pessoal ali que vai pagar mais barato no diesel, né? Tá pegando de quem esse dinheiro? Nosso! E digo mais ainda. Pra completar a tragédia, o governo ainda pegou e falou assim, não, vamos tabelar frete, fazer tabela de frete mínimo. Voltamos aos tempos de Getúlio, né, onde tem política de preço ali. O que aconteceu? Tirou um monte de gente do mercado. Eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui pra vocês, que eu trabalho com transporte. Tu trabalhou com transporte? Não, eu tenho uma transportadora. Como é que funciona? Eu trabalhei 22 anos com isso. Então, assim, ó, os transportadores não aceitam os valores que foram pré-determinados. Os caminhoneiros também não. Quer dizer, isso não vai vingar. Não, e eu digo mais. Por exemplo, vamos supor que eu sou uma transportadora. Aí eu tenho ali 100 fretes pra fazer. Tô dando um exemplo. 100 fretes pra fazer a 100 reais. Só que eu só tenho como fazer 50. Isso é normal. Eu pego o serviço, Claro, faço os meus 50 e passo os outros 50. Então, se eu recebo 100 de frete, eu pago 95 pro cara. Eu vou ter 5 ali de margenzinha. Com o tabelamento mínimo, o que aconteceu? Bom, o frete que passou de 100 agora passou a 115. Legal. Então agora vocês me pagam 115. Só que eu também tenho que pagar 115 pro cara. Então pra que eu vou fazer isso se eu não tenho? Então eu não pego. Não pego o frete, o cara também fica sem trabalhar, o terceiro. Claro. Então assim, é ridículo. Controle de preço na canetada nunca funcionou e nunca vai funcionar. Não, porque você diminuiu o valor ali do diesel. E você não cortou custo, como você falou, você não cortou na carne. O que você fez na prática? Você só mudou ali a... porque você não viu, você mudou a genitália masculina de orifício ali, mas... eu não vou trocar a frota do carro dos senadores, eu não vou cortar o auxílio moradia, tu não viu o papo desse, né? A parada foi só, eu vou cortar daqui com porque condicionado, com empresa estatal e tal, ninguém falou nada. É. E aí, o que acontece? É o que você falou, diminui o investimento em áreas importantes pra gente pagar a conta. E outra coisa, tem um fato importante que eu acho que ninguém se pegou a essa questão, não sei se vocês se ligaram nisso, mas foi condicionada a questão de diminuir para o consumidor final 46 centavos no litro do diesel. Sim. Legal. Mas em momento algum ninguém falou em redução de tarifa de transporte coletivo. O transporte coletivo é movido por diesel. Exatamente. Não é que vai diminuir 46 centavos. Você trabalhou com né, planilha, você sabe. Vai diminuir 10 centavos. Mas alguma coisa tem que diminuir. Porque o diesel é um custo fortíssimo na planilha para você montar um valor de uma tarifa, não é verdade? E ninguém falou disso, já percebeu? Não, ninguém falou disso. Lógico que não. Mexe no interesse lá da oligarquia, os caras não é. Meu, perfeito, esse exemplo é perfeito. Velho. Cara, assim, greve do caminhoneiro só serviu para atrapalhar. E no final das contas, os mais pobres é que vão pagar a conta. É isso que vai acontecer. Os mais pobres é que vão pagar a conta. Bom, galera, o que tem mais aqui? Tem pergunta pra caralho aqui, meu. Vai mandando, ó, eu acho que as da plateia são mais legais, principalmente a dos esquerdistas, aí fica mais bacana. Manda a brasa, a gente quer as espetando. Eu queria falar pra vocês. Quero mudar. Diga de confusão. É simples, quero mudança, voto na oposição. O único que faz oposição é o Bolsonaro. Então é nele que eu voto, o resto é contramão. O que vocês acham do Bolsonaro, bicho? Vamos lá. Primeiro eu vou falar dessa afirmação. Não, o Bolsonaro nunca foi oposição. Começa por aí. Ele tá há mais de 20 anos no Congresso, ele nunca foi oposição.
E isso não sou eu que tô falando, ele mesmo fala. Então, você já começou falando errado. Ele não é oposição, tá? O Fábio, você falou errado, ele nunca foi oposição. Segundo lugar, o que a gente acha do Bolsonaro? Aliás, só uma curiosidade, né? Quando você para analisar os votos dos últimos 20 anos do Bolsonaro e dos parlamentares do PSOL, o PSOL foi mais oposição ao PT do que o Bolsonaro nos votos. O Bolsonaro votou muito mais com o governo Lula e Dilma Sim. do que o próprio PSOL. E ele mesmo assume isso, tá? A questão é a seguinte, o que a gente acha do Bolsonaro? Ah, ele é homofóbico, ele é racista. Não é nada disso, cara. Ele é um puta de um cara legal, gente boa pra caramba, é humilde, é um cara nota 10. Só que ele, né? Sim, só que ele não é um cara preparado pra presidir o Brasil, porque, em primeiro lugar, ele não tem as ideias certas. Ele realmente, ele não é um cara assim, que ele tem postura de homem público, ele não tem ali as ideias econômicas certas. Ah, mas vou pôr o Paulo Guedes. Tá, até onde ele vai ouvir o Paulo Guedes, né? Tem essa questão também. Se eles não conseguem... Saiu uma entrevista dele hoje, pro Estadão, perguntaram pra ele se ele privatizaria a Petrobras, se ele ouviria o Paulo Guedes no caso da privatização da Petrobras, ou se o Paulo Guedes seria deixado de lado. Ele, não, o Paulo Guedes não seria deixado de lado, mas eu acho que a Petrobras é um setor estratégico, então não vamos mexer. Então, tipo assim... foda-se o Paulo Guedes. Foda-se o Paulo Guedes. O que importa é que não vai privatizar. Então, assim, ele não é a favor de privatizar a Petrobras, ele é um cara que ele tem as ideias que a gente discorda. Fora isso... Existe uma coisinha chamada capacidade de articulação, isso é importante, e a desculpa mas se não é presidencialismo de colisão, se o cara não tiver mas uma retaguarda no Congresso, ele e outra, o não cara vai, fala, não vai exatamente, governar, o pessoal né? fala, mas você não consegue governar porque só tem corrupto. Não é verdade, cara. Quer dizer que todas as medidas que passaram no Brasil foi a base do dinheiro? Não foi assim, não foi assim. Isso, sinceramente, é incompetência na hora de fazer capacidade de articular. E isso é muito importante pro presidente. Então, não acho que ele é homofóbico, não é nada. É um puta cara, gente boa pra caramba. Só que ele deveria ser ou deputado ou senador. Ele não deve ir pro Poder Executivo. Seria a minha última opção, assim. Ele não devia... Cara, ele não deveria ir pro Executivo. Ele deveria ir pro Legislativo. Ele é bom pra ser deputado, ele é bom pra ser senador, cara. Ele não é bom pra ser gestor, pra ser o administrador do Brasil. Assim, deputado, o pessoal fala que não tem... nenhuma lei dele foi aprovada. Mas a medida de um bom deputado... Não é só isso. A medida de um bom deputado não é o número de leis que ele aprova. É a postura dele enquanto deputado, seja até negando leis. Fiscalizar. Exatamente. Então, assim, ele cara... fiscaliza mesmo, mano. Não, então assim, se ele é um cara que ele tem alta representatividade da sociedade, se ele tem opiniões fortes, se ele é mediático, não tem problema. Ele deveria ser deputado, ele deveria ser senador, ele deveria ser isso. Ele não deve ir pro poder executivo. São coisas diferentes. É isso que as pessoas não entendem. Imagina que você tem uma empresa, cara. Você tem uma empresa e a empresa é tua vida. Você depende daquilo pra viver 100%. Você colocaria o Bolsonaro como gestor 100% da tua empresa? Você não colocaria, você não vem falar que você não colocaria. Você colocaria ele para ser seu gerente, para ser seu diretor, para ser, sei lá, alguma coisa ali. Mas você não colocaria ele... Segurança. O segurança. É verdade, cara. Não, eu daria meu dinheiro pra ele pagar minhas contas, pô. Eu daria. Não é na questão de honestidade, é na questão de falta de capacidade de gestão. Por exemplo, eu tô falando assim, vamos supor que você tem lá R$1 milhão na conta da empresa, você precisa fazer investimentos, pagar funcionário, etc. Eu não acho que ele vai roubar o dinheiro da empresa. Eu acho que ele não vai saber como gerir aquilo, transformar aquele 1 milhão em 2 milhões. Não vai Chega um funcionário importante da empresa, ele tá meio insatisfeito com o salário, e o Bolsonaro, o diretor de RH, ele fala, sai daqui, porra! Vai fuder! Tu vê como é que eu tô Então, por ação fora, cara? trabalhista. Eu crente que o MBL apoiava o Bolsonaro, bicho. Não, nós somos de direita, mas a gente não apoia todas as ideias do Bolsonaro e nem a postura dele enquanto homem público, né? Bom, eu não sei se vocês viram, saiu uma pesquisa recente aí, galera, do Datafolha ou Datafalha, não sei como é que vocês vão interpretar essa parada, mas é aí que 62% dos jovens entre 16 e 24 anos têm vontade de sair fora do país. Sabe assim? E isso é em função do descrédito total, porque o cenário tá arrumando para um colapso, talvez. Sim, é um negócio triste. E pra mim isso é isso vai parecer discurso de esquerda, mas vou especificar melhor, mas pra mim isso é em grande parte responsabilidade da elite. Porque a elite sempre soube o que estava acontecendo, tô falando elite intelectual, elite financeira, elite política. Não é quem tem mais dinheiro. Não é que tem mais dinheiro, é quem sempre teve consciência do que estava acontecendo e ou não fez nada ou foi para Miami. É muito fácil você fugir do problema. 62% significa 70 milhões de pessoas. É a mesma coisa que... mais da metade É muita gente, Cara, cara. é muita gente. É Tu muita pegar gente. assim, o estado de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro e sumir com a população. Sim, botar tá tudo em vendo? Miami. É. Mas assim, eu acho que é uma covardia muito grande da galera que tem a capacidade financeira, intelectual, política de mudar o que está acontecendo aqui, mas escolhe fugir ou escolhe fazer acordo com o BNDES e conseguir manter as coisas como estão. Nesse sentido, eu acho assim, a maior parte da população
muitas vezes não tem acesso ao que acontece em Brasília, muitas vezes não tem acesso ao que acontece no Palácio do Planalto, muitas vezes não tem os meios pra agir. Agora, os caras que têm o conhecimento, os caras que têm o dinheiro, os caras que têm o poder político pra mudar isso, vão pra Miami, porque, não, agora ficou muito ruim, não quero mais aqui. Mas, pô, você contribuiu pra isso durante todos esses anos, você foi omisso durante todos esses anos. E agora, infelizmente, você vê o sonho do cara é sair do país, e não só. O cara sai do país, aí pergunta pra ele, de onde você é? É Zimbábue. O cara tem vergonha de falar que o cara é do Brasil, porque escândalo de corrupção, miséria, fome, desigualdade social, etc. É um negócio, perdeu a identidade nacional. O pessoal falou assim, ó, eu vou, aqui o papo, aqui no programa é Conexão, mas o papo é reto. Aqui na goela, né? O pessoal Assim fala, que é bom. O pessoal fala assim, ó, o Bolsonaro, depois do Bolsonaro, eu desfili, eu parei de curtir vocês, seus vendidos, Bolsonaro para presidente. Bolsonaro, caralho, o Bolsonaro tá fazendo... Cara, vamos lá, isso aí já não é nem cara- parte do Bolsonaro, isso é parte da Caralho, galera que da não galera- sabe discordar. Então é o seguinte, você concorda comigo? Pô, você é mó meu Ah. amigão, hein, velho? Você não concorda comigo? Então você é vendido. As pessoas não admitem que você deve O discordar. cara se acha Não, e inteligente outra demais coisa pra alguém também. discordar e ser E honesto. outra coisa também, você estava lá com o Dória, depois... Porra, eu já errei pra caralho também, velho. Não, e outra, Eu você tem que assumo manter eu a errei. coerência, Claro. cara. Em quem eu apoiei até em 2016, eu errei, Não, velho. e outra, Eu acontece errei, que é o seguinte, cara. quando o Dória fez a gente cagada... tem que, sabe? Sim, quando o Dória fez cagada, o que a gente fez? A gente apoiou a cagada dele? Não, nós somos contra. Então, Foram cara, contra, isso não pô. mostrou a coerência do movimento? Exatamente, porque eu errei também pra caralho na minha Lógico. vida. Já votei errado. Quem é que nunca votou errado? Quem é que nunca errou na vida, pô? Não, mas eu achei Quem atira a importante primeira quando pedra, vocês porra? falaram, não, nós nos enganamos, assim, sabe? Sim, Nós claro. desiludimos. Você Porque decepcionou. assim, dá pra você, por exemplo, dá pra você apoiar o Bolsonaro, levando em consideração as ideias de liberalismo econômico, conservadorismo, etc., e criticar ele, porque ninguém é perfeito. Dá pra você criticar ele pelas besteiras que ele faz. Quando ele usa auxílio moradia, tendo caso em Brasília, quando ele vota aumento de 40% do próprio salário. Não quer dizer que ele é um demônio, não quer dizer que você não vai votar nele. Você pode votar nele, mas ao mesmo tempo assumir que ele comete determinados erros. Da mesma maneira, por exemplo, durante o governo Dória, quando a gente ainda apoiava, tinha coisas ruins, tinha partes que a gente discordava e que a gente criticava publicamente porque não estava de acordo com as nossas ideias. Dá pra você apoiar um cara sem você, assim, ser um negócio personalíssimo, né? Puta, tudo que o cara faz agora eu vou concordar. Isso aí não é política, isso aí é fanatismo, é seita. Bom, a gente tem aqui, ó, uma questão aqui, ó. Ai, cabuloso. Deputados estaduais. Nós temos hoje 94 deputados estaduais que geram um custo de 18 milhões para o erário e um custo anual de 226 milhões. Eu queria a opinião de vocês, cada um na sua área, né, na sua pretensão. Porque, primeiro, que se a quantidade é cabível, isso, né? Ou se o número deveria ser menor, ou se os valores pagos. Um deputado estadual, por exemplo, ele custa aos cofres públicos 200 pau por mês. 200.900 É e... ridículo isso. o estadual. Agora, agora um federal, velho. Um Cuidado pra federal, não tomar ação do ele Ministério custa Público Eleitoral. não tão distante, porque é 235 pau. Só que aquele negócio, né, cara? São 513, né, velho? Só o estado de São Paulo tem 70, 71, se não falha a memória. 74, não Cara, sei. é ridículo. Mas qual a opinião de cada um na sua área? A minha opinião é o seguinte, o problema não está nem na quantidade de deputados. Eu acho que isso é uma coisa mais complexa de você discutir. Uma coisa que é unânime. Mas vocês são Flávio Rocha, só para Sim, tem 300 perguntas. Calma, É Flávio calma, Rocha. calma, Depois calma. a gente chega lá. Vocês são o quê? Vocês são o quê? É Flávio Rocha. Bom, mesmo que o Eu Flávio sou Rocha... japonês. Pô, vocês são o quê, caralho? Eu nada, sou paraguaio, metade só. Só metade japonês, um quarto pai é português, um japonês, quarto é italiano. Meu pai é filho de japonês. Ah, entendi. Mas voltando ao assunto. Eu tenho curiosidade de perguntar outras coisas, entendeu? Aqui fica muito política. Ela fala, Marcelo tá. Dessa conversa. Filme de seriado. Não, mas deixa pro final. videogames, Deixa pro final. Depois é o entretenimento. Vamos falar, vamos lá. Vamos lá, a gente apoia o Flávio Rocha, tá? Vamos supor que o Flávio Rocha não existisse o candidato que a gente apoiasse. Isso não significa que necessariamente a gente teria que apoiar alguém. Você pode olhar e falar, eu não gosto de ninguém, eu não vou apoiar ninguém. Eu vou dar um exemplo pra você, vou dar um exemplo, assim, vamos supor que foi pro segundo turno, né? Bolsonaro e Alckmin. Não, eu vou no Bolsonaro, mas vamos supor que foi pro segundo turno, Marina e Ciro. Eu não vou apoiar ninguém, cara. Não, eu vou, cara, Não não tem gosto condição, de nenhum, né? exatamente. Então assim, agora assim, em relação Hã? No Seria segundo nulo. turno desse, eu votaria nulo. Agora é o seguinte, no caso, por exemplo, do custo dos deputados, e é como eu falei, Isso, se a gente vamos lá. discutir a quantidade de deputados,
Se a gente discutisse aqui uma coisa que é mais fácil de discutir, uma coisa que é opinião unânime entre as pessoas, o cara custa muito caro. Ele custa muito, acabou, ele custa muito caro. Então você tem ali, sim, que diminuir a verba de gabinete, diminuir os benefícios, auxílio isso, auxílio aquilo, etc. Então, eu pretendo, inclusive, dar o exemplo. Se eu for eleito, eu já estou deixando aqui de mão. Vou abrir mão de carro oficial, vou abrir mão de motorista, vou abrir mão de segurança, vou abrir mão de auxílio isso, auxílio aquilo. Eu tenho que ver ali a lista do que é. E ainda pretendo, né, eu tenho como meta ter o gabinete mais barato e que menos custou na história da Lesp. Não sei se eu vou conseguir, mas eu tenho como meta. R$31.800 como verba indenizatória, que é para pagar É aluguel de ridículo, imóvel. cara. É ridículo isso. É Só que ridículo. Tu tem 125 pau para pagar até 32 assessores. Não. Deputado estadual. Sim. Sim. Não, na verdade é assim. Inclusive, exatamente. A minha meta é gastar menos da metade do valor de folha de pagamento. É 125 E a pau minha de meta, até assim, 32 assessores. Assim, eu Esse é o tenho que entrar para ver exatamente o que dá para fazer. Mas eu pretendo seguir o exemplo do Fernando Holliday. Não, calma. Aí não pode, é ilegal. Calma. Deixa eu terminar só o raciocínio aqui. O que o Holliday faz, que eu pretendo seguir os mesmos passos, economizar mais de 90% do valor de cotão, que a gente chama. Isso é o seguinte, cara, não é usar o mínimo possível. Tem que comprar papel, tudo bem, comprar um papel e vai durar 6 meses essa folha de papel aqui. Só. Não tem esse negócio de ir no aeroporto, comer um chocolatinho. Puta, ó, põe ali no cotão. Puta, peguei um táxi de 500 pau pra ir ver um amigo lá em Ribeirão Preto. Põe na minha conta. Não, isso aí tá errado. Isso aí não vai ser feito. Quando você viaja pra fazer os vídeos do teu canal, que é o Mamãe Falei. Isso. Mamãe Falei. Exatamente. Você vai com o teu dinheiro. Tudo meu. Ou, por exemplo, que eu faço muito. Vai ter um fórum em Porto Alegre e o pessoal me chama. Eles me pagam a passagem. Aí eu aproveito sempre com dinheiro privado, nunca com dinheiro público. A BMW que tá ali é tua? Na BMW é dele, a minha é a Ferrari. Ferrarizinho. Não, mas Vieram de popular aí. Viemos, de Up, 1.0. Mas assim, aí, por exemplo, o pessoal paga passagem, eu vou. Aí chega lá, eu já aproveito e vou numa universidade, vou fazer alguma coisa, já aproveito e faço isso. Mas se não, é com o dinheiro do bolso mesmo. Sim. O Upzinho, ó, você tem uma ideia, meu Up aqui, ó, ele tem 1 ano. Acabou de fazer 1 ano essa semana. Ele tá com 44 mil quilômetros. Você vai tudo de cara... De carro pra lá e pra cá. E tu, Kim, o que tu me fala da quantidade de deputados federais? 513, cada deputado custa aí 235 pau. Fala aí. Cara, eu concordo com o Arthur e concordo com o exemplo dado pelo Holliday, né? E não acho só que seja abuso de verba de gabinete em termos de contratar gente, de cotão, mas também abuso no próprio salário. No próprio salário eu acho que tem abuso. Porque, para pra pensar, o Brasil é um país em que 1% mais rico é o cara que ganha 10 pau por mês. O cara ganha 10 pau por mês. 1% mais rico é o cara que ganha 10 pau por mês. Isso é coisa de país pobre, isso é coisa de país miserável. Como é que você vai fazer? Então, todos os deputados federais fazem parte do 1% mais rico, todos os juízes, todos os promotores, todos os governadores, todos os secretários. Caralho! 1% mais rico é o setor público. Não, isso não pode existir na democracia essas saudável. mordomias não podemos restringir só a área do legislativo. Sim, porque por Ministério exemplo, Público, Judiciário, Executivo, tu pega tudo. um juiz aí que o cara ganha auxílio moradia, se ele tem casa própria, Pois é. aonde ele trabalha, na cidade onde ele... É difícil, E mais, né? Às vezes o cara tem casa lá, a mulher também é juíza e os dois recebem auxílio moradia. Né? É um negócio bizarro. Pra mim também tem que cortar, pra mim também tem que ter, tem que dar o exemplo. E em termos de quantidade de deputado, é realmente muito difícil você aprovar uma coisa nesse sentido. Eu acho que a gente tem um problema representativo que, por exemplo, quando você parar para calcular, como a gente tem um número mínimo e um número máximo de deputados por estado, o eleitor do Acre, por exemplo, vale 8 vezes o que vale o eleitor de São Paulo. São Paulo é subrepresentado, né? Os outros estados são, geralmente, Norte e Nordeste, são super representados. Para mim, você poderia ter aproximadamente como o número dos Estados Unidos, uns 400 deputados, tá? mais do que suficiente, mas proporcional à população. Não tem como a gente ter essa distorção como a gente tem hoje. Né? Por que um cara do Maranhão, por que o cara do Amapá, por que o cara do Acre vale mais do que o cara de São Paulo? Né? Acho que isso não faz o menor sentido, tem que ser proporcional à população. Ó, eu vi... Mas tu vai fazer o que o Arthur falou, vai Sim, também. Tá na proposta É compromisso. dele, tá na proposta. Tá lá escrito. Sabe o que acontece, gente? A gente tá cansado, velho. A gente tá ligado que vocês são os caras jovens, os caras novos, tá ligado? Com outra mentalidade, mas, mano, a gente tá cansado das mesmas velhas raposas que nos, sabe, que nos comandam, que falam uma coisa, que nem o Fábio falou, porra. Cara, começa a época de eleição, vem nego falando de ponte de Santos Guarujá. Porra, ninguém mais é o trouxa aqui não, porra.
Não tem mais trouxa, não. Tá É. ligado? E não vem falar também que vai pegar o pessoal da periferia, que o pessoal da periferia também não é mais trouxa, não, porra. É verdade. Tá ligado? Não tem mais trouxa, a gente tem internet, porra. Tem uma internet, a gente não é mais manipulado por meia dúzia de canal UHF, não, porra. Tá ligado? Então, quando vai chegando nessa época de eleição, os caras vêm com Ponte, Rio, Santos, Guarujá, mano. Ninguém engole mais isso, Fábio. É verdade. Porra, sabe? Tem que fazer a gente tem que renovar, velho. Quer uma bomba? Renovar, vamos renovar, bicho. Vamos Quer uma renovar. bomba? Quer uma bomba? Então vamos lá. O ministro Edson Fachin. Ixi. Vamos falar? Eu tava falando sem áudio, pô. Vamos renovar, meu irmão. O ministro renovar essa Edson porra. Fachin liberou o julgamento do recurso do habeas corpus do ex-presidente Lula. Então, se isso for julgado pela segunda turma no dia 26 de junho, conforme sugestão do ministro, o Lula pode ir para a rua. O Lula pode ser solto. Vai estar aí na mão de Dias Toffoli, Lewandowski, Gilmar Mendes, etc. e tal. Velho, será que isso é possível? Aí é Manda que- aí, Kim. Olha, eu duvido muito. Possível, Lula, ser solto? Não, Ele tá fazendo live, mano. eu... Tá comentando Copa, porra! Porra, ele tá fazendo live. Não, isso é bizarro, isso é bizarro, mano. Isso é bizarro. O pessoal Isso é bota os bizarro. telefones na Não, cadeia, ele o tava- cara tá ele fazendo fez uma live. live, Ele velho. fez uma live. Ou foi fake aquilo? Não, Velho, isso é bizarro. é Isso é bizarro. ridículo, Não, foi fake É ou só não nesse aquilo? país, né, Não, mano? isso Ele tá fazendo isso live. E ainda na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aprovaram um requerimento para os senadores irem até o presídio e ver se ele tá em boas condições. Ah, puta que pariu! Tipo, Tem nada mais útil pra se fazer, pelo amor né? de Deus. O Papa hoje foi lá e foi proibido, teve isso. Vocês ficaram sabendo? Isso aí eu não vi não. Foi o assessor do Hoje do isso? Vaticano, veio do Vaticano Não, não, não. hoje. Não foi aquela história do terço lá, né? Que deu um terço. Não. É que cada dia, cada Cada a dia é uma política- história diferente. Cada não. minuto é um flash. Não, o né? PT virou uma fábrica de crônicas, né? Cada dia é uma historinha diferente que os caras contam. Mas Mas é um e negócio aí? bizarro. Que Mas que assim, vocês acham? Que que você possível acha? é, mas eu acho muito pouco provável. Porque nem assim, tirando o Gilmar, que já não anda na rua, todos os outros ministros ainda andam e todos os ministros querem continuar andando na rua. O consultor do Vaticano é impedido de visitar Lula e envia Rosário. Ah, não. Isso é velho, isso aí é mentira. Isso é mentira, Ah, mentira. dia 11, tá certo, tá certo. Isso aí é mentira, isso aí foi fake. Foi desmentido pelo próprio pessoal do Vaticano. Pô, então isso é pouco provável, né? Não, nem o. Ainda é louco, mas assim, é aquela história, né? Não rasga nota de 100. O cara que ainda quer andar na rua, o cara ainda quer viver, Não quer tomar um o tiro, cara tem tem um família. Mas com essa soltura do Lula, vocês acreditam que pode acontecer? Não, é possível mas eu acho assim, difícil. Não é impossível. É. Não, a gente- Não vai acontecer, não vai né? acontecer, não vai acontecer. Bom, eu também separei um outro item aqui que é importante, que é o seguinte, ó. Venezuela deve 11,5 bilhões ao BNDES, a Nicarágua deve 4 bilhões ao BNDES, Cuba deve 3 bilhões e meio e Equador deve 750 milhões. O Temer não se movimentou em momento algum para cobrar essa dívida ou, de repente, começar a criar sanções. Cara, Como é que vai ficar isso aí, meu? Cara, é o seguinte, isso aí não é. Isso assim, eu tô longe de defender o Temer, tá? Não quero tomar nenhum processo, mas assim, Temer pra mim é corrupto, tá? E ele compactuou, inclusive, com o Porque isso é empréstimo calote, feito. né, Exatamente. velho? Agora sim, não tem o que ser feito. É a mesma coisa, tem o cara que não te paga, você não tem o que fazer. Agora sim, não é culpa dele agora, enquanto presidente. É culpa dele junto com a Dilma, enquanto vice-presidente. Claro, porque ele estava Aí ali. sim, porque ele tava ali. Vai dizer que agora, não sabia. agora que Sabia não... que era fundo perdido. Eu Sabia exato, que era fundo eu perdido. sabia que não ia voltar. É dinheiro que não é pra... Isso é coisa de Foro de São Paulo. Vamos ajudar nossos irmãos aqui a ficar mais socialista. Tá bom, quem tem mais grana no bolso? Pô, hoje tá com o Brasil distribuir um pouco aí, é que se dane o contribuinte. É isso aí. É exatamente isso que aconteceu. E qual que é a opinião de vocês sobre Lava Jato e sobre Sérgio Moro? Vai lá, que mochila. Bom, saldo positivo, inegavelmente, da Lava Jato. Acho que boa parte aí de... Aliás, vários políticos e que não tinham imagem ilibada ali em relação à opinião pública e tal, que nunca acontecia nada. Estão na É política, difícil salvar algum. estão hein? política lá há 20 anos e não tinha nada, não tinha o nenhuma próprio condenação, não tinha nada. Surgiram com a Lava Jato, né, caíram as máscaras, né? A galera começou a aparecer. Infelizmente, com foro privilegiado, você vê maior parte ou é político sem foro ou é empresário. Você não vê o cara poderoso mesmo indo pra cadeia. Você não tá vendo, por exemplo, Dilma indo pra cadeia, você não tá vendo Aécio indo pra cadeia, você não tá vendo Glaze, Lindbergh, a galera que tá com foro privilegiado, não tá indo pra cadeia justamente porque o Supremo senta em cima do processo e não julga nunca, né? Marcaram agora pra julgar. Por que o Moro não põe o Aécio na cadeia? Porque o Aécio tem foro privilegiado, o Moro só julga a primeira instância. Só primeira instância. Ah, é porque quando a gente falou do outro programa Assim, do porque- Moro e tal, todo mundo falou assim, mas por que o Moro não colocou o Aécio na cadeia? Porque ele não pode. Não. A resposta fácil é assim, ó. Ué, Pelo... mas
Não, calma. A resposta fácil é a seguinte. Pelo mesmo motivo que ele não colocou nem a Glaze e nem o Lindbergh Faria. Porque todos esses, inclusive o Aécio... Mas vocês concordam que eles têm motivo... Não, calma. Lógico. Eles têm que ser presos? Lógico. Tem. Mas o Moro não tem poder pra isso. Só que o Moro não consegue. Ele não... Assim, como é que Eles têm a funciona? proteção do foro A partir do privilegiado. momento que você tem mandato... Exatamente. Você não é julgado pelo juiz da primeira instância e depois você recorre pro... O Aécio, por exemplo. O Supremo. Supremo Tribunal. Supremo Tribunal Federal. Só que... Chega lá no Nos semideuses, é isso. Só que é o No seguinte, Zé Plenário. Exatamente. No plenário. Só que aí chega lá, tem um monte de inquérito. Os caras não julgam. Esse é o problema. Tanto que, por exemplo, Eduardo Cunha, enquanto ele era presidente da Câmara, era intocável. A partir do momento que ele perdeu o mandato, o Moro mandou pra cadeia. Galera, é o seguinte. Temer é a mesma coisa. Temer é a né? mesma É. coisa. Ele vai perder o mandato, já era. Sim. Dezembro ele é o último mês. Só uma pincelada rapidinho. A gente vamos falar de educação pública, porque parece que no país nada dá certo, né, cara? Assim, a saúde é ruim, a educação é ruim, segurança pública é ruim, etc. E tal. Saiu um tema aí que a gente andei dando uma olhada, eu acho que, militarização nas escolas. Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Bom, vamos lá. Eu defendo, acima de tudo, a liberdade dos pais escolherem qual é o tipo de educação que ele considera mais adequado para os filhos. Então é o seguinte, Arthur, pessoalmente, não colocaria o meu filho numa escola militarizada. Isso significa que as pessoas não devem colocar os seus filhos em escola? Não! Se você quer colocar, você tem que ter a liberdade e tem que colocar. Da mesma forma... Mas tem que ter essa opção, né? Tem que ter a opção. Da mesma forma que se você não quiser colocar, você também tem que ter a opção. Então, esse é um debate muito mais assim, do que você acha que é melhor para o seu filho, do que necessariamente vamos passar uma lei para que as escolas sejam assim ou assado. Não. Tem que ter escola de todo jeito e você escolhe qual a melhor educação que o seu filho vai ter. Eu acho que tem uma questão, só uma questão acima, que é lugares em que a iniciativa privada não pode ir, ou mesmo a escola pública comum não pode ir, porque é dominado pelo tráfico, né? Aí, de fato, tem que ser uma escola militarizada, porque está numa área de risco. Se não for uma escola militarizada, o professor vai ser Isso refém. funciona bem na periferia, Funciona talvez? bem, Apesar que funciona droga bem. tem tudo que é lugar, né, velho? Tem tudo quanto é lugar, mas em áreas de risco, quando você coloca escola militarizada, você vê que os índices dessas escolas são os melhores da região, inclusive quando você compara com escolas privadas, né? Então, a partir do momento que você tem uma área que realmente não tem como, né? É uma questão de segurança pública mesmo, nem uma questão de educação, acho que tem que ser sim. É válido. E não tem que ter esse preconceito, porque é militar, vai defender a ditadura. Não, cara, tá cumprindo seu papel, tá cumprindo a grade do MEC, não tá ensinando nada de diferente do que tá ensinando nas outras escolas. Só tem uma hierarquia, disciplina diferente. E, assim, é a questão do Rio de Janeiro, a intervenção federal no Rio de Janeiro. O que vocês acham disso? Está tendo sucesso? Não está? Está ruim? Deveria estar melhor? O Exército está fazendo um papel importante? Não está? Falta de investimento nas Forças Armadas? Dá um apanhado aí pra gente. Cara, eu acho cedo para julgar se foi bem sucedida ou não foi bem sucedida, porque a principal função da intervenção federal no Rio de Janeiro é você tirar militares e civis de posições-chave. Porque, por exemplo, várias vezes aconteceu já no Rio de Janeiro da galera ter uma operação e subir o morro e já não tem mais ninguém. Por quê? Porque alguém de dentro já vazou a operação, né? O miliciano, o policial que ao mesmo tempo trabalha para o tráfico, trabalha para o PCC ou para o Comando Vermelho. Então, a intervenção federal é justamente para tirar esses caras que dentro da corporação estão informando o crime organizado. Então, é um negócio mais a longo prazo, é mais difícil você ver o impacto imediato, porque primeiro você precisa tirar esses, identificar esses caras. Né, O Rio ainda está até totalmente a coisa destruído. reformular, assim, de Sim, uma maneira... sim. Vai demorar Sim. muito Não, tempo, e os, né? Não é de um dia pro outro, não, né? aliás, todos os governadores estão na cadeia, né? Quando você para pra ver, o Rio é uma tragédia. E quando você vai ver quem é que tá mais bem cotado agora é o Romário. Então, tipo, eu não vejo muita perspectiva do... Não, o Governador governo. do Rio. Ele tá em primeiro no governo do Rio. É o primeiro. E tu viu que agora viu, tem ficou uma triste petista, velho, que ela é a favor do assalto. A Eu Márcia sei- Tiburi. Exatamente. Que foi lá debater comigo e saiu correndo. Ela correu? A Foi. função social do assalto. Não, ela falou que o assalto tem sua função Fala aí, social. Marcelão. Marcelo queria falar. O que faz aí, Marcelo? O que é do. O microfone, Marcelo. O microfone, Marcelo. Marcelo, escreve esse microfone. Não, continue aí, O continue aí. Marcelo falou que queria mudar a pauta, queria falar de série. queria falar... meu Aí, irmão. qual série que vocês gostam? Fala aí, Cara, Marcelo. tá ligado? Só política. Não, aí Qual agora comida que é vocês o gostam? movimento, né, como é que é? O mecanismo. Vocês viram o mecanismo? Um lixo, cara.
Não gostaram do O mecanismo? lixo porque, assim, tecnicamente é ruim, os atores trabalharam mal, o diretor é um lixo e o tema é um tema esquerdista. Eu acabei de ver agora a Rainha del Sul, velho. Rainha do Sul, com aquela a sobrinha da Braga. Nossa, que isso, cara. Alice Braga, que fez lá o É legal, Cidade de Marcelo. Deus. Puta, irado. Rainha do Sul. Não, Rainha do... Cidade de queria Deus falar- é um dos melhores então faz- filmes que eu já vi na minha vida. Faz assim, um filme que cada um viu e curtiu. Um filme, vai, da tua Melhor vida. filme, Vai, da dá a dica história aí. da Dica humanidade. do Arthur e dica do Kim. A Vida é Bela. Roberto Benini. Roberto filme Benini, italiano. uma mas série. Isso aí já todo mundo já conhece, já. Série Isso aí já é Breaking sessão Bad. da Eu gosto tarde muito já. de série, Breaking mas Bad, Breaking Pô, Bad é da hora, filme né? eu diria Você é Scarface. químico também, né? Calma aí. Não, Você é eu, químico sou, também. eu sou engenheiro químico. Engenheiro químico. Scarface com o Patino. É, Filme pô, Scarface. do caralho. Scarface é foda. Eu não- Nossa, demais. Scarface é foda. Não é? Ah, tem sim. Cara, Pariu, Eu mano. acho que Foi o filme, Scarface foi o é filme foda, que eu mais, velho. mais decorei. Que eu mais decorei falo Eu foi não o Tem cara, Scarface. você não tem cara de quem gosta do Scarface. Pô, mas eu Kim, gosto do mano. Scarface, cara. Caralho. Ah. E série, Kim? Série, cara, eu tô assistindo 12 Macacos. Já viu 12 Macacos? Já, tô assistindo. Eu vi um filme e fizeram uma série. na Fizeram a Netflix. série, tô assistindo a Eu série vi o agora no primeiro Netflix, episódio. tá? Eu Tô comecei a gostar, achando não vi, legal, não tô achando vi. legal. Da hora também. Série eu falaria Breaking Bad, maravilhosa. Essa série pra Eu mim comecei a ver é de novo hoje, Do velho. médico lá. Breaking Bad. comecei a ver de Não, novo. não, Do Químico? Químico, é. É muito bom. Breaking Bad é muito bom. O esporte, vocês fazem esporte? Ele faz. Ele faz sim. Levantamento de de sushi. Ping-pong, porra. Ping-pong, claro. Tênis de mesa, por Tênis favor. de mesa. Pembolim. tênis de mesa. A E politicamente tênis de mesa correto, chinês, né? não é português. Levantamento de garfo. Não é japonês. Cara, e pra finalizar, eu que sou um adepto a game, vocês já gostam de videogame? Opa, caralho, aí isso ele é não. viado. É nada. O que gosta, né? Eu gosto, pô, StarCraft, Dota. Não gosto de um videogame. Nunca Sério? jogou O negócio videogame, é velho. negócio é andar de motocross, fazer jiu-jitsu, Ixi. fazer o negócio da vida real. Ah. Não É esporte de jiu-jitsu, porra. jogar airsoft, não ficar lá Sim. jogando CS no computador. Pelo amor Cara, de Deus. cubano. Ah, olha só, não fale isso, não fale isso. Ó, jogador de CS é voto, hein, mano. Não discrimina, hein, meu irmão. Não, ó, eu Ô, jogo, os game é voto, jogo aí, CS Kim, pra toca aí, caralho. Ó, Kim, já segura tem a meu HE voto. aí, O filha Kim da é puta. jogador Tem de porra, LOL, ele é um cara Não, que- de LOL não. Aí já não. Tu joga LOL? Não, não ofende. Não, aí- Jogo Dota, não jogo LOL. É, caralho, E aí, Marcelo? é mais ou menos por aí, bicho. Pô, mas era um cubano anticomunista. É, pô. Tem a. Não, pô, tem a famosa fala I kill communist for É, fun. tem a famosa fala dele, né? I kill communist for fun, but for a green card I'll carve him up real good. Bom, galera, o negócio é o seguinte, eu tô vendo aqui que tem muita gente de São Paulo, de Amparo. Não, hoje não tem que ter sorteio, né? É, hoje velho? fica não tem difícil, sorteio. né? A gente fazer alguma coisa. Se de vira, sorteio, manda, né, manda mano? pizza lá pra Ó, a Amparo. gente que ganhou Pros então, é isso? caras, Ah, velho. tá bom. Sorteio É, pra então nós, velho. vamos comer a pizza com os caras, então, né, ô Marcelo? Vamos comer Olha uma que marmelada, mano. Os caras começam o programa falando que vai ter sorteio no final. Cara, Vamos comer nós cara, mesmo. olha só, aqui em Santos, nós somos o programa aqui de live, assim, as lives que tem aqui, que eu acho que são poucas. Que mais come pizza? Não, que mais sorteia, que mais tem prêmio, que mais velho. sorteio. Que mais tem Louco, prêmio. é Que mais tem, não verdade. adianta. Patrocínio Eu tão faço vindo live em outros lugares, inclusive que eu cheguei meio atrasado, e lá também tem sorteio, mas aqui no Conexão é onde tem mais. Ó, é motel, é muita pergunta também, né? Mas que dinheiro que é bom não tem. Dinheiro que é bom não tem, parada. É só pergunta. Então, se você tá em Santos, se você é de Santos, coloca a hashtag aí, eu quero. O que você tem? Não, o que tem aqui? que você ó? colocou Ah, hoje? Tem aqui, tem um balanceamento de rodas do Gelson da Palmares. Quando Pra quem eles tiver vierem, um carro, tá né? bom. Tem 1 quilo de nhoque recheado, de mussarela. Ô, louco. E Sim, tem hein? 2 pizzas do Santa Elza. Que a gente vai comer agora essas pizzas lá. Ah, então velho. tira as Tira as pizzas do pizzas, sorteio. malandro. Quem quiser trombar nós, vamos lá no Santa Elza agora, a gente come agora lá, velho. Vão ter que ficar com nhoque mesmo. Bom, então tem o nhoque e o balanceamento, né, velho? É. Não, um mas beijo pode do dar as Kim. 2 pizzas, pode dar. Pode dar. É, pode, depois a gente vai lá Paga e... essas O Kim duas falou aí, que vai né? sortear um beijo Ô, dele. vem cá. Uma pergunta, curiosidade. Você tá com quantos inscritos no 1 YouTube? milhão Eu tava- 105. Olha, cara. Não, no Que Face é esculacho, 1.168.000. É. Não, Sim. eu tava com 100 mil. Quase 100 mil. Já e tava... se achava o bambambam, Não, né? eu tirava, Tomou-lhe uma eu pancada. tava tirando 800, 900 dólares. Você ganha muito dinheiro no YouTube? Cara, ganhou pouco porque é o seguinte. Não é aqui é papo, não. Calma aí. Não, vou te explicar o Não, porquê. mas é Ó, sério. eu tava não. tirando quase $1.000 com Não, 100 mil inscritos. E Vou explicar entenda, pra você. do que é seu canal?
Era conteúdo... Entretenimento. 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 Era O vlog. meu canal é de política. Então o que acontece? Quando você fala de política, o cara não vê um vídeo de política e fala, nossa, que vontade de comprar alguma coisa. Ao contrário, ele fica com raiva e não quer comprar mais nada. Então os meus vídeos, eles não são atrativos para anunciantes. Fora que, como eu falo muita coisa politicamente incorreta, o meu sinalzinho amarelinho... É, sempre o próprio YouTube coloca o flag lá. É horrível, Tem cara. conteúdo controverso, então não merece um anúncio. saco, cara. Ganho muito pouco, cara. Eu ganho assim, tipo, 1.200. Ó, no mês bom eu já cheguei a Dólar. N- Mês não, bom, mês 3.000 bom, reais. mês top. Mês bom, ó. Ó, tem o Social Blade aí que não mente, hein, mano. Ó, vou te falar uma coisa. Social Blade não mente. Sabe um vídeo que me deu bastante dinheiro? O vídeo do tapa do O Ciro. que é bastante dinheiro? Ah, cara, me deu uns 4 mil reais, cara. O tapa do Ciro, só de anúncio. Foi bem legal. Pô, também Pô, como quero é que foi tapa, aquela porra. fita, hein, cara? Deu Ciro pra me dar Cara, um você tapa se de 4 mil equilibrou. reais. Porra, caralho, Hoje, inclusive, ele foi racista, chamou o Holiday de capitão do mato. Né? Então, Mas esse assim, Ciro é um trouxa, é um babaca, né, velho? É um É, babaca, é um- é um babaca. Tem um vídeo dele que vazou há muitos anos atrás, ele na porta do condomínio dele, falando, não sei o que vai pra lá, casa tu dos doidão, vai pra vagabundos, casa dos vagabundos. Não, ele respondendo Puta a cara mulher, comédia, essa mulher não mano. quer Puta saúde aí, pública, velho. não, ela tá Votar preocupada no com a Ciro Copa. Gomes, ó, velho, o cara é muito de um cara lixo, velho, pra É o mim, velho. coronelzão, né? Coronelzão na A gente, área a gente dele, tá né? pra receber aqui, eu falei pra vocês, os caras do canal Hipócritas, São, né? ó, gente Pô, meu boa. irmão, É mesmo. Pode trazer que são não, muito não, bons. eu falei com eles ontem. Mas E essa aí? gente Aliás, boa. ó, fala pra eles imitarem o Silas Malafaia, mano. Juro pra Então, você. o Silas É, é foda. é engraçado pra caralho. Não, e o Pede pra eles cara, imitarem o velho. Silas. Tu Põe- viu põe- aquele último vídeo do que o cara. A farmácia de manipulação data falha? Não, É não. Tu não muito viu? bom, esse vídeo é muito Aí bom, chega um cara. cara, um gordinho, pá, de terno e gravata, com Ele uma puta pede de a uma pesquisa. mala. Eu queria que o senhor fizesse essa. Ah, vi, Viu? vi. Não, Muito esse bom. aqui Essa não dá pesquisa. corolenato de alquimina. Não, esse aqui não funciona mais. Irado, Pô, irado. os caras são são bons, muito irado, bacanas, são né, bons, velho? são bons. Bom, chegamos no final, né, Chegamos Marcelo? no final, valeu. Eu queria agradecer os caras. Não, que- as considerações finais. Agora, né? agora é o seguinte, né, velho? Tem que segurar mesmo a onda, porque é campanha, né, velho? Pré-candidato é pré-campanha. Aqui É é uma viagem todo campanha, é dia, viagem todo upzinho pra dia lá e pra e... cá. pra lá e pra E pizza cá. de graça. Pizza de graça. E na Aqui feira é comer nóis. pastel. Na feira, vai pra feira comer pastel, é Pô, isso como aí, vai a irmão. família? Nossa, quanto tempo. Não vai ver mais tua... Vai Vocês pra são feira. casados? Vocês são casados ou não? Não, solteiro ainda. Solteiro? bem. Cê- Não, você acha que eu sou Esse- casado com o Arthur? Não. Não. Cara, ser Não. casado é muito difícil, velho. As mulheres não entendem que a vida política suga as suas energias. Cara. Cara, e um negócio que você. Eu sou um cara que eu sou. Eu gostava de ver uns vídeos do Nando Moura. Sim. Tal. Você teve uma. Você foi naquele debate? O que Sim, aconteceu naquele fui. debate? Cara- Teve, porque depois ele fez um vídeo falando que, não, mas ele falou que não, ele quis cancelar de última hora e tal. Não, cara, ele Teve foi isso. O que precipitado. aconteceu? Esse vídeo velho? ele foi precipitado. Na verdade é o O seguinte. dele, né? Não. Isso Mas o foi- Nando Moura também tá se achando muito também, né? Cara, o negócio é o seguinte, o que aconteceu com o Nando Moura? Ele começou a falar umas coisas que eu discordava muito, aí eu peguei e fiz um vídeo respondendo, ficou nessas respostinhas, aí eu falei, meu, isso aqui tá irritando, Vamos meu fazer canal um- não é vamos pra fazer- isso. vamos fazer um debate. Eu falei, debate. meu, vai fazer no dia, Rolou na esse hora que debate, você quiser. não? Aí rolou. Só que assim, antes do debate, né, ele estipulou umas regras, eu discordei, aí ele fez esse vídeo, falando que eu tinha amarelado, mas eu não tinha amarelado, eu simplesmente queria pôr as minhas regras. No final das contas, eu falei, tudo bem, vai 100% do jeito que você quer. Fomos lá, fizemos o debate, foi super legal, cara. Inclusive indico a todo mundo, apesar de ter 2 horas, é bem legal porque esclarece bastante. Não, eu ali, acho ele um puta bom performance, tá ligado? Como músico, assim, como eu sou músico também, eu acho ele um Você puta toca o bom quê, velho? performance. Baixo. Eu tocava acho- batera também. E- Metal aqui, ó. E eu acho ele. Opa, eu graças acho ele. Tava achando legal, só que eu achei que ele começou a se achar muito e tal. E eu achei que ele começou a subir um pouco a cabeça. Sabe? Que o YouTube tem disso, né? Tem disso, né, velho? O YouTube tem disso. YouTube, Né, velho? pô, caramba, não é o YouTube, a vida tem disso. Não, né? não, é eu, o mas YouTube, eu acho que depois, quando começa a ter ele começa a ter, sabe, várias babações de ovo, vários inscritos, e Cara, etc, um negócio etc, completamente- etc. completamente- Tudo ele fala assim, oi, todo mundo, oi, foi pra mim, foi pra mim. Olha uma tipo babação. isso. Ó, olha tô uma fazendo um vídeo aqui, babação, estou fazendo ligado? cocô, hein? Meu Deus, ele faz cocô! Ele fez cocô, olha, ele fez cocô. Olha, Deus. e ele ficou meio assim, meio pá, que eu tava... Quando Se eu achando entrei lá, beleza, né? Quando eu entrei, beleza. Quando eu Deu vi lá beleza. o bagulho do disco dele, ele tinha 50, 40 mil inscritos. Hoje ele tem mais de 1 milhão, acho, se eu não me engano. Não, ele tá grande, cara. Ele tá com 2 milhões e 300, Eu tinha sei lá. 50 mil, ele Ele tinha. é bem grande, cara. Aí eu já Mas discuti. posso falar? Mas é um cara bacana pra trazer aqui Não, também. É um cara bacana sim, pra cara, trazer aqui. sim, na verdade, assim, eu não sei se ele vem, assim, ele não é muito de sair. Mas ele é candidato? Ele é candidato? Não, mas não, a gente faz via Skype também, viu, bicho? Por isso que eu tô te falando, Cara, a não gente sei, fazer. mas assim, Tá. pessoalmente ele foi super gente boa pra caralho. Assim, foi bem da... Cara, é isso que eu tô falando, o debate, por mais que teve os vídeos ali e tal, controversos, tipo, não, cara, pessoalmente foi muito da hora. A gente, meu,
porra, foi um negócio... Você tá falando realmente- que ele na internet é um Não, leão, não, aí não, pessoalmente não, vira não, ovelha, não, é isso? Não foi isso. Foi o seguinte, É isso? apesar dos vídeos terem deixado... Cordeiro. Apesar dos vídeos terem deixado uma impressão de nossa, agora eles vão se encontrar, vão se estapear. Não foi nada disso, cara. A gente chegou lá, se cumprimentou, fez um debate da hora pra caramba. Saímos assim, porra, trocamos contato ali. Não saímos amigo, mas, porra, saímos Mas eu acho que uma na porta mão acho que você aberta. dá um pau nele, eu acho. Assim, eu acho. Ô, louco, entendeu? bicho. Não, eu tô falando nisso, eu tô vendo um bagulho que você tá falando que você vai me dar de presente desde que eu é cheguei verdade, aqui. é verdade, e você não me é deu até verdade. agora, cara. É verdade, é verdade. Esse aqui não é, mas eu tô com o teu guardado, eu vou te dar. Porque eu vejo teus vídeos, cara, os caras sabe, te empurrando. Ai, você não sei o que lá, e tu não faz nada, cara. E eu vejo que você luta jiu-jitsu e tudo. Então eu queria dar aqui pra ele. Ô, ó, louco. o presente. Esse aqui é Aqui legal, logo, que é de pô. madeira. Tá miguelando, pô. Porque não passa no detector de metal, entendeu? Esse Olha aqui que são de pilantra. madeira, tá vendo? Olha lá. Eu vou testar no Kim, ver se conserta a cara Vou dele. te dar, mostra aí lá. Aí, ó. Vou Olha, dar pra você de você é presente. patrocinado por alguma marca que faz essas paradas também, não? Não, isso aí é meu tio que é marceneiro mesmo e faz. Ah! Sério mesmo? Sério? É de madeira, pô, tô te falando. Eu tô vendo, cara. mas o cara É, me mas fez na ele tem, mãozinha, eu só né? preciso Ô, tirar o louco. molde, que eu acho que eu não sei, É na não mão, sei na se ele mão, tem na mão, mais. faz. Teu tio Porque, teve... porque o de madeira. Porque todo mundo fala, pô, mas por que tu não tem o de ferro, Marcelo? Porque o de ferro tem um detector de Como é que você metal. vai bater em alguém no avião, né? É verdade. Vai é que você verdade, encontra o Gilmar é verdade, Mendes no É avião. verdade, é verdade. Tá aí. Atenção, Gilmar Mendes, eu não disse nada, não me processe. Então tá aí, de ó saco lá. de madeira Não, aqui. por que tu aceita assim? Tu fica todo assim nos vídeos ou é só no Cara, vídeo? Ele gosta de apanhar. O negócio é o seguinte, Por que tu cara... não senta a mão nos caras, mano? Porra, Não, cara, não, não sou nada, não sou contra a violência. não, por que tu não senta a mão nos caras, Cara, mano? sabe Na o que moral, me irrita velho. mesmo? Me irrita mesmo. Porra. Pagar imposto, velho. Não é tomar tapa na rua, não. Tomar tapa na rua é de boa. Pô, já vi uns vídeos teus, irmão, que eu falei, caralho, você é comigo, malandro. Caralho, não vou deixar aquela mina lá, meu irmão. Ô, cara, malandro. Não, na moral, não vou deixar, velho. Eu não vou deixar. Os caras tal, e tu tá lá fazendo, porque ou tu desliga e. Agora, velho, filha da puta. Tem um vídeo muito bom desses, que é o seguinte, foi o do MTST, que Porra, o cara mano, veio com a tu- câmera, é, aí ele vai falando comigo que ele tá me Que- chutando. não, Só que é o que seguinte... tá na Paulista? Isso, só que tem uma mina atrás filmando, ele não se ligou. Então ele tá com, meu, por que você faz isso? E ele me chutando por trás Não, da por que câmera, tu não velho. suspendeu logo, meu irmão? Eu não suspendia, meu irmão. O cara ia Eu voar não, 2 cara, eu metros, prefiro meu filmar irmão. o cara e expor a hipocrisia dele, meu. Não, senão eu tomo mais processo que eu já tenho. Tem muito processo? Tem muito processo. Já cheguei a 800 mil reais de processo, cara. E já respondi Mas por tu não isso. pagou. Não, por enquanto tô ganhando os primeiros, mas assim... Advogado é amigo da família. Cara, não, eu tô preocupado com... Tem um que eu tô bem preocupado. O que já riu porque é. Tem um de 176 mil reais do Marcelo Freixo, que esse eu tô preocupado, porque é do Rio, eu não conheço justiça lá, enfim. E assim, eu já respondi criminal, cara, já respondi por estupro, velho. Como estupro? O Nando Moura pagou um pau pro Felipe Neto, né, velho? Né? Teve um processo Não, Felipe acho que Neto. ele perdeu, acho Porque lá no que Rio, por- lá no Rio parece que que nem sabe, o estado é deles lá. Eles Não, fazem o que ó, eles ele querem ali no acho Rio, que meu ele teve irmão. que pagar 5 mil reais pra aquele ridículo daquele Tico Santa Cruz. Ridículo. Ele Ah, fez um- é, do Tico. Não, ele Isso, processou o Nando isso, Moura isso. por um motivo ridículo. Isso. completamente injusto. Não, esse Tico de Santa Cruz eu gostava até do Detonância. Esse cara é um puta do babaca, para, irmão. você vai falar que você é músico, você gosta do Donos, vai embora. não Ah, vou eu comer gostava no pizza com você. começo. Achei, para, velho. Não, então, Ó, antes de para. saber qual que é o procedimento do Malandro, né? Para, meu irmão? Detonautas pra mim é lixa, poluição sonora. Parecia Ah, o se Charlie fe- Brown, né? Que- Ué, esse daqui é Charlie Brown, tá Imagina, louco? pelo amor de Tá Deus. louco? Não Que viaja, soco meu que tu irmão. O cara que eu não puto ali. A melhor banda do Brasil. Cara, vocês conhecem o Charlie? Conheciam o Charlie Brown? Lógico, pô, você é Mas louco. a voz do- Ó, não, quando o mas Charlie a Brown voz- estourou com a música dele, com a Proibida Pra Mim, isso foi em 98, cara. Tava na sexta série, eu lembro que só se falava em Charlie Brown. Era Gabriel Pensador e Charlie Brown, os dois caras que só se falava neles. Agora, assim, a qualidade, apesar de eu não gostar muito, a qualidade musical do batera, do Pelado, do baixista que infelizmente se suicidou, cara, eles são muito Champs. bons, cara. Eles são muito bons. Você pega. Aquilo lá é musicalmente bom. Apesar de não ser do meu gosto, você pega o acústico deles, cara, é maravilhoso. Aquele CD deles, o Bocas Ordinárias, é musicalmente bem feito. É bem produzido. É muito Já bom. ganhou votos da galera aqui de Santos, Mas, cara, hein, mas, cara, na moral, é o que eu tô te falando. Isso é independente de gosto. Você pode não gostar, mas o negócio é bom. Não. Agora, É- Detonautas. Não, é lixo. Não, sabe que você sabe? Lixo. Eu também Lixo. concordo. É o seguinte. Vocês, mano, é o agora seguinte. Detonautas, não É vota o seguinte. em- nem Sabe o que eu vota em falo? mim. Sabe o que eu costumo falar? vai. Ó, eu costumo falar o seguinte. Tenta tirar um cover do Charlie Brown. Tira lá aí. Tira um cover do Charlie Brown. Boa, cara. Não é qualquer banda que tira um cover do Charlie Brown. Não, porque velho. tocar É, mais ou Tem menos... Marcão, Exatamente. Tiagão, tocar, pô, tocar mais ou Champignon, menos Pelado, qualquer um. meu irmão. Agora tocar Tem igual ideia. os caras...
Não Aquelas tem, não levadas. tem. Eu toco bateria, Não eu tô tem, falando não de você, tem, cara. não O pelado tem. é bom pra caramba. O maluco é Depois bom. veio o Tem que- Ele Pinguim, treina depois comigo, veio o pelado. Pinguim. Zé, ó, É. fala pra ele que ele tem um admirador. Fala pra ele, o mostra o pelado cara, é fala assim, gente ó, boa, o cara, cara. esse cara teu admirador falou que você... Que é o pelado? Ó, posso falar? Fala pra ele assim, ele matou a pau no CD Bocas Ordinárias e no acústico. Ele, assim, é um batera... Ele é assim, da que você igreja agora. Agora ele é da Bola de virou Neve agora. evangélico. Bola de Neve. É, ele tá na bom, Boca ele de é Neve. muito bom. Ele é Depois boa. coloca no YouTube Renato Pelado, ele tem vários, como é que testemunhos que chamam, testemunhos, né? Depois o pessoal Ele é bom, cara. Vira Ele é evangélico, bom. testemunhos. E depois veio o Pinguim, depois veio o Graveto, que também segurou a onda, que são bons bateristas aqui da cidade. É isso aí, eu também estou saindo fora. Bom, galera, é o seguinte, as considerações finais, Kim. Obrigado por você ter Obrigado, eu vindo. que agradeço. Fala alguma coisa pra galera que tá te assistindo Ah, eu queria aí, falar velho. uma coisa. Fala né? uma coisa. Já que você Quando quer falar, o sol fala. se for, meu amor... Eu tô falando da música do Detonautas. Tá tirando, velho. Vou onde você Vou for. onde você for. Vou onde você for. Que compositor, velho. Que gênio da música. É demais. Fala aí, bom, Kim. é a minha declaração. É isso. Não, pra mim é citar uma filósofa grega. Fala aí pros eleitores aí, pô, de repente, né, Tá, velho? Dilma, vai lá. Galera aí, Citar uma pô. filósofa grega. Ninguém vai nem ganhar, nem perder. Nem quem ganhar, nem... Não, Nem não quem é assim. ganhar, nem não quem sabe, perder. Não sabe. Cala a boca! Agora Nem sim. quem ganhar, nem quem perder, Vai ganhar. vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Dilma Rousseff. Se certo. Se tivesse Ou seja- estocado o vento, a galera não tinha passado esse perrengue É, lógico, na greve dos lógico. Ou caminhoneiros. seja, o lógico. tudo é tudo e o nada é o nada. Já Cara, uma coisa dizia é uma Tim coisa, Maia. outra coisa é outra coisa, tá? Síndico. Você pode, aqui o pessoal é mais velho, mais jovem, pode falar. Não, pode falar o que for, velho. É que aquilo que ele agitou melou, velho. Ah, é? Ixi, Maria. O quê? É isso aí, rapaziada. Fala aí, Você que mano. eu- Fala aí pra galera aí, Bom Kim. demais. Fala aí, Arthur. Fala aí, pô. Pô, cara, foi muito da hora vir aqui. Eu espero que vocês aí de Santos se engajem na Foi o página cara dos dando pra ir caras. embora, porra. Não Da hora pra fode. caramba. Meu, muito louco, mas assim, eu queria que todo mundo ouvisse muito Detonautas. Ó, Tá louco, aqui, velho. ó, pessoal de Viaja, Santos, para, tem o mano. MBL de Santos, tem a verdade. página do MBL de Santos, pra vocês participarem, pra vocês encherem o saco aí de prefeito, de vereador. Pra vocês... Já teve votação de Uber aqui, de regulamentação, ou não? Não, Tem Uber aqui? Tem Uber, Funciona. mas assim, a prefeitura entrou com uma lei proibindo o Uber na Eu tomei um cidade. cacetinho na época, né? Eu tomei um cacete porque eu sou a favor do Uber, pô. Tem que Mas ser. o Uber É, lógico, É isso. senhor. Mas funciona. Então, mas se Inclusive, a tentarem prefeitura- proibir Mas na a Câmara, contra- nós vamos estar lá pra a brigar. Mas prefeitura a fez um contragosto. aplicativo. Porque tá- a lei aqui de Santos, ela foi criada na Câmara para proibir o Uber na cidade. A autoria, inclusive, foi do vereador Ademir Pestana, Qual Pestana, partido? Pestana. PSDB. É um lixo, tá vendo? Então, assim, e isso tá sendo discutido, tá judicializado essa questão. Então, ó, né, Que a treta de prefeitura Uber, tá recorrendo. treta Gosto de de partido. aumento do salário de vereador, de cargo comissionado, MBL tá tudo aí, se quiser participar, MBL de Santos, tá aí a página, tem o Matheus Gaudêncio, tem vários caras aí pra vocês participarem que são gente fina. E não adianta achar que alguém vai fazer alguma coisa por você, que ninguém vai fazer piroca nenhuma por você. E nós é tudo fudido. Você pode querer sair do país, mas você não vai, porque você é pobre, que nem nós. Então tem que lutar por essa merda. aí. Ele já caiu no clima do caralho, do Conexão. Dá um palpite pra Copa, vai, honesto, vai. A gente Cara, mesmo sinceramente- pelos jogos que a gente já assistiu, vai, na moral, né? Sem zoar, vou vai. roubar- eu vou Não sei se roubar- vocês gostam de futebol e tal, mas... Eu não manjo nada de futebol, mas eu vou roubar a opinião do Rica Perrone, que é um cara, super gente boa, conhecemos ele semana passada, o cara é nota 10. Essa Islândia, tudo, porra, cara, os vikings, Não, o cara mais o- baixo tinha 1,80 m, caralho. Garoto. Mas não... Porra, mas a Islândia é Mas não boa, vai, Ganhou da mano. não Alemanha, vai. quem que foi? Que ganhou da Alemanha? o México tá bem pra caramba. tá Tão bem, falando que cara. Portugal tá bom também. Portugal Portugal México, tá, vai mesmo. Espanha Porque a tá Argentina tá um lixo. E assim, eu sinceramente eu boto fé, eu acho que o Brasil vai ganhar. Eu apostaria. Caralho, mano, com esse time que ele não Eu conhece acho que o ninguém ali. México vai chegar pela primeira vez longe nessa Copa, o México. O México é porque bom, ganhou- cara. Não é porque ganhou da Alemanha. Não, tá jogando diferente, né? O México, O México tá que- jogando que diferente. Tá na hora dele chegar Mas eu na também acho que o seleção, Brasil vai chegar- longe, viu? Eu acho. Eu também acho que agora. Eu acho, viu? Juro pra você, eu acho que assim, deu uma japonês tá falando amarelada, disso, deu uma É amarelada. porque começou a perder, começou Deu- empatando. Começa deu, ganhando. deu uma amarelada no último jogo, mas assim, você vê que tava jogando melhor no geral. E você vê que também teve uma mão grande ali.
Umas 4, 5 vezes. Aquele, Esse negócio- aquele esse juiz negócio vai de- ser indicado pro STF. Não, e Ô, e esse negócio de juiz digital aí, de juiz... É o VAR, não serviu o pra VAR. merda nenhuma. É, O cara então. viu que tava errado e ninguém O cara fez nada. empurrou mesmo. Mas, bom, é Lógico. isso aí, Fabio, é isso Galera, aí. tamo na hora. obrigado pela... Senão a pizzaria fecha. Obrigado pela participação de todos, galera. Semana que vem nós vamos, na segunda-feira vai ter o Fale com o Doutor, vai ter dica de Amanhã tem treino, live, né, dieta. cara? Segunda-feira Assim, que vem, caralho. do Amanhã tem o Conexão. vereador, Zequinha. Não, o Zequinha diz que tá com problema de saúde, amanhã não vai ter live, a mãe É dele nada, tá com que problema. lindo. Foi essa conversa que ele me falou no WhatsApp, Que então, lindo. mas Eu faço segunda-feira live de que segunda a vem... sexta, né? Às vezes enche o saco. E na terça que vem a gente vai estar recebendo o prefeito de Guarujá, aqui, o Walter Suman. Galera, obrigado pela participação de todos. E aí espero que vocês voltem aí, dando uma outra brechinha aí na agenda. Não é nada, Tá bom, a gente moleque? se elege e some. Não duvido, não duvido. Não, não duvido. Valeu, galera. Tamo Marcelo aí, Prado, obrigado. por aí. Construir a ponte. Um abraço. Já começou errado, hein, Marcelo? Tava indo tão bem, né, mano? Já tinha meu voto, aí, velho, não tem mais. Vamos construir a Vou ponte. repensar, Marcelo. Vou repensar. Repensar. Valeu, rapaziada. Não deixe de curtir a página da Garagem Caissada, Conexão 013. Valeu, fui!